Bom dia, boa tarde, muito boa noite para todos que nos escutam em qualquer parte do Brasil e do mundo. Sou Mauro Afonso, engenheiro e mestre em ciências militares, e este é mais um programa da nossa série Questões Enem, aonde resolvemos questões de provas anteriores do Enem com a finalidade de turbinar seus estudos para aprovação na faculdade desejada, e a nossa especialidade aqui é a prova do Enem. Como é um programa audiovisual, você vai poder escutar a gravação, caso seja necessário, porque vai ficar gravado. Caso você fique com alguma dúvida na explicação, você pode escutar e assistir quantas vezes quiser. Na nossa aula de hoje, nós vamos abordar uma questão fácil de biologia, para quem sabe o ciclo do nitrogênio, a nitrificação, desnitrificação, o papel das bactérias e fungos que são envolvidas nos processos de fixação do nitrogênio no solo e a sua posterior liberação para a atmosfera. Então, peço que se inscrevam no canal, no nosso perfil, para que nós tenhamos incentivo para produzir mais conteúdo como esse. Clica lá na bio do Instagram para acompanhar o nosso canal, onde nós temos mais meios audiovisuais, porque são vídeos gravados, né, com uma animação, e aí tem mais recursos didáticos para essas questões que nós apresentamos aqui serem destrinchadas e eventualmente pegarmos alguma coisa que não está dentro da questão, mas está na periferia dela e pode cair esse ano, tá bom? Então, vamos apresentar a questão. Pode fazer pergunta via chat, tá? Então tá aí, ó. Inicialmente, vamos ler a questão. O ciclo do nitrogênio é composto por várias etapas, conforme a figura, sendo cada uma desempenhada por um grupo específico de micro-organismos. Aí tem o esquema, né? O ciclo do nitrogênio, né? Que começa lá em cima com o gás nitrogênio. Aí na etapa 1, o gás nitrogênio vai à amônia. Na etapa 2, são introduzidos detritos junto da amônia. Na etapa 3, a amônia se converte em nitrito. E finalmente o nitrito vai a nitrato. E finalmente o nitrato volta para o gás nitrogênio que está na atmosfera. Aí vem o pedido da questão. Se o grupo dos micro-organismos decompositores fosse eliminado, qual etapa não ocorreria? Então ele está perguntando, né? Das várias etapas do ciclo de nitrificação, qual a etapa em que o mecanismo é influenciado pelo micro-organismo decompositor? Aí tem 1, 2, 3, 4 e 5. Lembrando que nós estamos aqui numa prova do caderno amarelo. Nas outras provas, né, com outras cores, a alternativa é diferente, o número da questão também é diferente, mas o texto e a resolução é a mesma. A ordem da prova também troca. Muito bem. Então, vou deixar aqui o ciclo, tá? Que é o mais importante para a gente resolver a questão. E nós temos que saber o ciclo do nitrogênio, né? Através das plantas, para resolver a questão. E em que etapa as bactérias ou fungos decompositores eles atuam sobre o ciclo. Vamos lá. Vamos dar uma destrinchada e lembrar o ciclo do nitrogênio.
Na primeira etapa, nós estamos captando aí, na etapa 1, o nitrogênio está se transformando, o nitrogênio, o atmosférico, né, por assim dizer, ele está se transformando em amônia, mas ainda sem a presença dos detritos, que a gente entende aí que sejam detritos biológicos, tá certo, pessoal? Se for um detrito inorgânico, aí não vai ocorrer decomposição. É a mesma coisa que você deixar sal no ambiente. O sal vai derreter, mas ele não vai estragar, porque é uma substância inorgânica. Agora, se você deixar um arroz, o arroz vai formar bolor, vai sair um cheiro ruim, aquele cheiro ruim está ligado à decomposição daquele arroz, seja ele cozido ou cru. O cru vai demorar mais tempo, porque ele está numa forma menos biologicamente disponível para os decompositores. Opa, já falamos alguma coisa aí. Então, na primeira etapa, que é a fixação do nitrogênio, ela é feita por um tipo específico de bactéria. Então, essa etapa 1 aí são as conhecidas bactérias fixadoras de nitrogênio. E os decompositores, eles não influem nesse processo. Ou seja, essas bactérias, é um grupo de bactérias que fixa o nitrogênio, tira o nitrogênio do sítio atmosférico e traz o nitrogênio para o sítio aquático ou, mais comumente, sítio terrestre. Tá? Então essa daí é a primeira etapa. Então na etapa 1, nós temos esse tipo de bactérias, e esse tipo de bactérias não são decompositoras, são outro tipo. Então, a alternativa A não atende a nossa resposta. Vamos lá, alternativa B. Na alternativa B, nós temos a transformação do nitrogênio atmosférico associado a detritos biológicos, que nós estamos entendendo sejam biológicos, é óbvio, né? Não está no escopo da questão, não está escrito na questão, mas a gente tem que fazer a interpretação do texto. Então, nesse 2 aqui, ó, vou mostrar com a mãozinha, detritos, a amônia se produz amônia na presença de nitritos e as bactérias fixadoras do nitrogênio. Essa daí é a resposta correta. É aonde as bactérias, os organismos, né, decompositores, sejam fungos, sejam bactérias, eles vão atuar. Se nós eliminarmos as bactérias decompositoras nesse ponto 2, não vai se formar 3, 4, 5. Tá certo? Vai ser cortado isso aí. Como eliminar? Eu acho que seria através de um tipo de antibiótico específico lançado no ambiente ou no meio de experiência que nós estamos fazendo, tá bom? Então, essa é a resposta certa. E aí, as outras respostas, porque elas estão erradas. Vamos lá. A 3. A 3, nós temos a transformação da amônia em nitrito. E isso é uma etapa da nitrificação, conhecido como nitrificação, e é realizada por bactérias nitrificantes específicas. Então, na hora que chega no nitrito, os decompositores já fizeram a sua tarefa. Então, não atende por causa disso. A etapa 4, que é a transformação de nitrito em nitrato, também é uma nitrificação, só que é um outro grupo de bactérias. Certo? Essa etapa aqui, ó, está com a mãozinha, a 4, é um outro grupo de bactérias, diferente do de cima, mas essa etapa também é uma segunda fase da nitrificação. E finalmente, depois que chega no nitrato e lança o nitrato aqui, ó, sobe por o gás nitrogênio atmosférico e o ciclo se realimenta, é outro tipo de bactéria, são chamadas bactérias desnitrificantes. Então, a resposta certa, apesar de dar uma certa dúvida, né, entre a 1 e a 2, para quem conhece um pouco,
Para quem conhece bastante, já tem a palavra-chave aqui, é detritos. Quando tem detrito, tem que ter decompositor perto para poder executar. Se a gente joga isso aí dentro de um ambiente com algum tipo de droga que não permita a formação, a decomposição, ou seja, os decompositores não vão atuar, então nós vamos interromper o ciclo do nitrogênio. Então a alternativa certa é a B, letra B, tá certo? Que é onde os decompositores vão atuar. Interrompendo o decompositor ali, o ciclo do nitrogênio também se interrompe e as outras bactérias, as nitrificantes e as desnitrificantes, elas não vão poder atuar por falta de composto químico biológico, né, de origem biológica, para processar a decomposição. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, alternativa B é a correta. Ver se temos perguntas aqui. Dá uma olhada aqui. Se alguém quiser alguma pergunta aí. É uma questão fácil para responder no mínimo possível de segundos e dá tempo para fazer as outras questões mais difíceis, né? As questões que envolvem física, química, cálculo, né? Que tem, além de fazer a parte teórica, né? Entender, tem também que fazer os cálculos e o raciocínio correto. Tá bom? Estamos testando aqui um formato novo. Na live de hoje vai ser somente isso aqui que estamos falando. Estamos aí uma questão por vez, ficando mais curtinho. Nós vamos depois resolver essa questão em 1 minuto lá no Rios. E vamos colocar nossa reprise às 19 horas no YouTube. Peço que sigam o YouTube, quem estiver estudando, tá? Nós estamos aí preparando um conteúdo muito massa para você estudar bem e direto ao ponto no Enem, tá? O Enem hoje quase todo mundo tem que fazer, mesmo que o objetivo de vocês não seja faculdades federais do Enem, mas como ele conta pontos, ele acaba sendo quase uma passagem obrigatória, né? Para todos na parte de estudo. Então agradeço a todos que nos acompanharam hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem na gravação. Quem está estudando, tem bastante matéria para estudar. Quem chega na frente, bebe água fresca. Felicidades, bons estudos a todos. Até mais!